Olá, companheiros, tudo bem? Meu nome é Gabriela Lam, sou associada ao Rotaract Clube de Campo Bom, distrito 4670, aqui no Rio Grande do Sul. E a convite da Rotaract Brasil, estou gravando esse vídeo para vocês para falar um pouquinho sobre um tema que é bem diferente, que se chama escutatória, onde a liderança acontece. Então, minha rede social tá aí, o meu Instagram, o Instagram do meu clube e também do meu distrito, para que vocês, caso queiram, possam seguir. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, então, eu sou a Gabi ou Gabi, a entonação, ela, né, dá uma variada de acordo com a região do país, fiquem à vontade para me chamar conforme acharem melhor. Eu tenho 35 anos de idade, sou gaúcha, canceriana, advogada, me formei em Direito pela Unicinos, que é a Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul, em 2014, e recentemente concluí minha pós-graduação em Compliance, Ética e Governança Social. Eu trabalho numa startup de tecnologia que se chama Prozas, e eu ajudo grandes empresas a investirem verbas tanto das empresas como através de leis de incentivo fiscal em organizações e projetos sociais. Tem alguns cursos, principalmente em comunicação não violenta, com diversas abordagens, e também aí dentro da família Rotária tem um histórico de 17 anos, já tive oportunidade, fui Interactiana fundadora, Rotaractiana fundadora, fui RDR e também participei da Rotaract Brasil em algumas oportunidades. É uma satisfação muito grande estar podendo gravar esse vídeo para vocês. Agradeço muito o convite e bora falar sobre escutatória. Então, esse termo foi aí apadrinhado pelo Rubem Alves, que foi um dos maiores pedagogos, juntamente com Paulo Freire, aqui no Brasil. E ele tem uma fala, um texto que ele fala especificamente sobre isso, e eu trouxe aqui para vocês um trecho. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. Quando eu li e me dei conta a primeira vez desse trecho e dessa passagem do Rubem Alves, desse termo, na verdade, eu pensei bastante no Rotaract, no quanto a gente dedica tempo para trabalhar a oratória e dedica com razão, porque a oratória é uma das principais ferramentas e atributos da grande liderança, dos grandes líderes. Não tem como ser um grande líder se a gente não é um grande orador também. Então, eu refleti muito sobre isso, inclusive porque participei do concurso nacional de oratória e fiquei pensando no quanto era, por vezes, insuficiente essa ferramenta para trazer uma capacidade, as soft skills, né, para que nós possamos nos tornar líderes mais empáticos e de acordo também com o que o mercado está procurando atualmente. Para além disso, do que o mercado e o que as empresas procuram, será que a oratória é suficiente para que eu possa me manifestar nos ambientes pessoais em que eu estou inserido? Então, a partir disso, eu refleti bastante e também, claro, com muitos feedbacks não tão positivos, principalmente de familiares. Então, falavam assim: ah, que legal, Gabriela, tu vai lá, participa de concurso de oratória, né? Fala isso e fala aquilo, mas na prática, muitas vezes, tu acaba fazendo isso e fazendo aquilo. E eu fiquei pensando muito nessa incongruência que, por vezes, a gente acaba praticando e também incentivando, não só dentro do Rotaract, né? Mas muito essa ideia de que, às vezes, a gente vende uma imagem de que um líder é um bom orador e isso só basta. Mas no dia a dia, essa pessoa ela não consegue ter uma conversa com o liderado, não consegue ter uma conversa com o companheiro de clube e pior ainda, não consegue se relacionar de uma forma saudável com seus familiares, com seus companheiros, companheiras, com seus amigos. Então eu fiquei pensando muito nessa minha própria incongruência e até hipocrisia, de que às vezes eu fazia um discurso
e acabava que na prática eu não conseguia colocar isso, né? Não conseguia fazer isso acontecer, muito porque me faltava outras habilidades que talvez venham um pouco antes da oratória, né? O que acontece? Dentro do Rotaract, a gente já vende para todo mundo que a gente trabalha com projetos, com liderança e com oratória. Mas às vezes a gente esquece de ver que talvez antes da gente aprender a falar muito bem, nós precisamos aprender a escutar muito bem. Então, a escutatória vem nessa linha para que a gente possa, através, né, de algumas dicas mais práticas, outras um pouquinho mais complexas, que a gente possa mudar a forma como a gente se posiciona, não só através da nossa fala, mas enquanto indivíduos de uma forma mais humanizada, na forma como a gente escuta e percebe as informações que acontecem no mundo e que também as pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente lida, nos trazem. Então, essa é a reflexão que aí deu um estopim para que eu começasse a estudar e ler um pouquinho mais sobre escutatória. Então, tem algumas coisas que diferenciam, né, o chefe e de um líder. Então, eu trouxe para vocês a importância da gente praticar a escutatória, justamente nesse, para fazer essa diferenciação entre o que é um chefe e o que é um líder. Ao longo dessa apresentação, eu vou trazer alguns memes aí para que a gente possa também entender que isso é um processo e que pode ser um processo mais divertido, especialmente se a gente se tem consciência da sua própria, né, suas próprias mazelas e dificuldades. Então, existe um mundo ideal, existe o um mundo real e existe a gente ensanduichado nesse meio termo. E eu acho que os memes, eles descrevem um pouquinho disso, trazendo um pouquinho de humor para esse contexto. Então, vamos lá. Por que exercitar a escuta? Em primeiro lugar, a escuta tem a ver com engajamento, né? A escuta é uma das ferramentas mais eficazes para engajar. Se fala muito que ninguém consegue motivar o outro, ninguém consegue engajar o outro, né? Puxando ou empurrando, e muitas vezes até com palavras é difícil fazer isso. Mas a escuta, que é justamente abrir um espaço para a pessoa, ela pode ser uma grande ferramenta para engajar, porque muitos dos liderados, isso tanto dentro de Rotaract quanto num contexto empresarial e corporativo, falam que se sentem mais motivados e engajados quando se percebem que são ouvidos, ou seja, quando percebem que a sua voz tem espaço, que fazem a diferença naquele lugar. Então, a escuta ela demonstra esse espaço para os liderados, e isso faz com que as pessoas se sintam participantes, né, partes daqueles contextos. Isso faz com que resulta em engajamento. Então, primeiro motivo. Segundo motivo, inovação. Muitas vezes a solução ela está na cabeça do outro para um problema, né? Ou na junção de várias cabecinhas diferentes. Dentro do Rotaract, nós falamos muito sobre a importância da diversidade. Só que a gente esquece de falar como tirar o melhor proveito dessa diversidade e principalmente no quanto, no potencial conflitivo que a diversidade nos traz. Porque é muito fácil a gente se relacionar com quem é igual a gente. E é muito difícil a gente se relacionar com pessoas diferentes. Então, pessoas que têm um histórico de vida diferente, que fisicamente são diferentes, que acreditam em coisas politicamente diferentes, de forma religiosa. Então, isso às vezes acaba prejudicando o nosso relacionamento dentro do Rotaract. Então, a gente precisa falar sobre como lidar com a diversidade, né? E a inovação, ela resulta da diversidade. Só que para tudo isso acontecer, nós precisamos ouvir as pessoas, precisamos aprender a conversar também, mas antes de mais nada, a ouvir, que é justamente dar espaço para que essa diversidade ela floresça e com isso a inovação aconteça.
Terceiro motivo, melhorar a tomada de decisões. Então, nas comunidades tradicionais, ou seja, comunidades mais antigas, mais ancestrais, o líder, ele escuta todo mundo antes de se posicionar. Isso é uma reflexão bem interessante, principalmente para as pessoas que estão exercendo cargos de liderança dentro do Rotaract, como RDR, presidentes em especial. Por vezes, a gente, no exercício desses cargos, se coloca numa obrigatoriedade, numa posição de ter que decidir as coisas sozinho. E não precisa, a gente se coloca nessa posição, não sei por quê, porque em algum momento a gente foi ensinado que o líder tem que matar tudo no peito, tem que botar ali sua capa de super-herói ou de, né, super-mulher e lidar com aquela situação sozinho e aguentar tudo para que o time, para que o clube não suporte nada. E, na verdade, a tomada de decisão e lidar com situações mais difíceis, quanto mais colaborativo for, mais leve vai ser, mais democrático vai ser, as pessoas vão se sentir parte, para além do problema, vão se sentir parte da solução também. Então, quando a gente compartilha e o líder nesse papel também de facilitador de boas conversas, entendendo que conversa, que uma boa conversa também tem um bom espaço de escuta, acaba, por fim, ouvindo todos e, com isso, coletivamente criando decisões, co-criando soluções, né? Aí não num papel de chefe, e sim de líder, um líder que divide, um líder que distribui e que, de forma democrática, também distribui um pouco do fardo que é exercer um cargo de liderança. Então, muitos companheiros chegam em cargos como de presidente e RDR e ficam, às vezes, né, surpresos com a alta demanda, a alta pressão, porque isso não era mostrado antes. Então, se desde o princípio a gente mostra para as pessoas que existe, claro, um lado mais difícil, mas que existe um lado bom, essa liderança ela vai se tornando uma forma mais homogênea e as coisas vão fluindo, as pessoas vão assumindo mais desafios porque elas entendem quais são os caminhos e percebem que é muito mais fácil a gente exercer uma liderança colaborativa do que a gente ainda de uma forma retrógrada, como os maias e os incas faziam, né? Acabava exercendo uma função de líder como se fosse aquele salvador da pátria. Então, isso já desconstrói um pouquinho sobre o que é liderança para a gente. Então, três breves motivos do porquê a gente deve exercitar a escutatória. Eu trago para vocês agora essa metáfora aqui que diferencia o que é debater e o que é dialogar. E, novamente, é uma metáfora, né, que foi criada pelo próprio Rubem Alves. Então, para ele, a gente dialoga, né, a gente debate, a gente vence no debate quando a gente convence o outro de que a gente está certo e que aquela outra pessoa está errada. É a mesma coisa que num jogo de tênis. Então, se você entra para jogar tênis, você entra para ganhar do adversário, você entra para fazer um ponto. Você só sai vencedor de quadra daquele jogo se a outra pessoa sai perdedora. Então, é assim que funciona um jogo de tênis. Do contrário, um jogo de beach tênis, não, de frescobol, é diferente. A gente só sai vencedor daquele jogo quando a outra pessoa sai vencedora. Então, nessa ideia, a gente vence no diálogo quando eu consigo ver a situação sobre um outro ponto de vista. Não sei se todo mundo aí já jogou frescobol, mas funciona assim: a gente, né, duas pessoas ficam ali tentando passar a bolinha um para o outro, batendo a bolinha. Às vezes a bolinha vai cair porque talvez a gente não esteja em sintonia. Com isso, a gente precisa entender qual a distância ideal entre aquelas pessoas que estão jogando. Se a pessoa ela é destra, se ela é canhota, qual a altura da bolinha, qual a velocidade da bolinha, e precisa de talvez muito mais paciência do que para jogar tênis. Porque quando eu jogo frescobol, eu preciso jogar por mim e pelo outro. Eu preciso entender o que é melhor para mim e entender o que é melhor para outro. E essa metáfora ela é bem interessante porque ela pode nos fazer convites
antes de situações, como antes de uma reunião, antes de algum evento, antes de alguma conversa que a gente está tendo com algum familiar ou com algum amigo nosso, em que a gente percebe assim, será que eu estou entrando nesse momento para jogar tênis ou para jogar frescobol? O que que faz mais sentido nesse contexto? E a gente vai acabar vendo que num contexto principalmente de família rotária, faz muito mais sentido se nós jogarmos entre nós frescobol. Claro que jogar tênis, vencer no debate, tem espaço para isso, né? O pessoal que trabalha com direito precisa fazer debates, sustentações, fazer argumentações que convençam o outro. Então, não é aqui, não estou abominando a questão do debate, mas trazendo essa reflexão, esse convite para reflexão, para que a gente possa pensar no quão proveitosas têm sido as oportunidades que nós trocamos com os nossos companheiros, com os nossos familiares, amigos, enfim, se a gente está jogando frescobol com eles ou se a gente está entrando para ganhar em todos os momentos. Porque se a gente está jogando tênis em todos os momentos, a gente vai acabar, né? Como no final do jogo, ok, vamos acabar vencedores, mas estaremos sozinhos ali. Então, é uma reflexão interessante. Seguindo aqui. Dentro das habilidades consideradas mais importantes hoje em dia, e agora falando de um contexto corporativo, as cinco principais são capacidade de resolver problemas complexos, com mais de 50%, capacidade de liderar e influenciar, resiliência, conhecimento do negócio e pensamento analítico. Então, e as habilidades técnicas, que são conhecidas como as hard skills, que ficam na base daquele iceberg, que imagino que a maioria que já tenha visto em LinkedIn da vida, elas só aparecem a partir da nona posição, né? Entre 12 alternativas. Então a gente vê ali que as oito primeiras estão relacionadas às habilidades comportamentais ou às soft skills, em especial a capacidade de resolver problemas complexos. E o que que a gente vê quando a gente exerce um cargo de liderança como presidente, presidência e representadoria distrital? A gente vê muita treta, muito rolo, e é basicamente isso que a gente faz no exercício desses cargos, resolver pepino, resolver essas situações entre os companheiros, enfim, situações conflituosas. Então, isso também se tem no mercado de trabalho. Então, qual o ponto positivo disso? É que dentro do Rotaract a gente tem essa oportunidade de trabalhar essas habilidades que vão nos trazer uma maior capacidade de resolver problemas complexos, de liderar, de influenciar, de ter resiliência. Então, o Rotaract, a gente tem que vender a nossa instituição como algo extremamente importante para o mercado de trabalho, porque não demanda que a empresa invista tanto em nós como vai investir em outras pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer parte do Rotaract. A gente chega um pouquinho mais pronto para o mercado de trabalho e, para além disso, nós conseguimos resolver problemas também na nossa vida pessoal. Então, desde que eu comecei a trabalhar e praticar a comunicação não violenta e a escutatória, para longe, não é isso de me tornar um ser de luz, nossa, estou bem longe desse alcance ainda, mas o que eu vi que já mudou, que eu consigo ver as coisas com mais clareza, e isso tira uma boa camada aí de complexidade das situações. E também, principalmente nesses contextos que eu estou inserida, acabei sendo vista muitas vezes como uma pessoa que faz a mediação de conflitos, ou ainda uma pessoa com que os outros podem contar para simplesmente desabafar, o que é algo já muito importante, porque hoje a gente vive uma sociedade que nos demanda muita atenção, mas ninguém nos dá essa atenção. Então, os conflitos muitas vezes acontecem dentro do clube, problemas complexos, porque as pessoas estão carentes, porque ninguém escuta elas.
E às vezes o simples escutar, a gente já resolve muitos problemas. Então, é importante a gente pensar nisso também. Mas da onde que eu tirei esses dados aí? Não foi com base em vozes na minha cabeça. Esses dados, esses números, esses podem ser obtidos nessa pesquisa aqui, que é Tendências, Gestão de Pessoas 2024, da Great Place to Work, que foi realizada de dezembro de 2023 a janeiro de 2024, com cerca de 2.000 respondentes de todo o Brasil e de organizações de mais variados setores, como tecnologia, indústria e serviços, né, sendo os principais. Então, a Great Place to Work, ela certifica também as empresas que são consideradas as melhores empresas para se trabalhar. É uma pesquisa que já acontece há bastante tempo e está aí disponível, só joga no Google que vocês vão achar. Então, ela é super reconhecida. Então, seguindo um pouquinho baseado nessa questão, nessa pesquisa, para trazer um pouquinho de números para vocês, porque é importante falar que escutatório e comunicação não violenta não é papinho de abraçar árvore, né? Que isso é algo que, através de números, a gente percebe a importância no nosso dia a dia e também num cenário corporativo. Então, o desenvolvimento de líderes é a prioridade de gestão. Mais de 90% das pessoas atualmente, das empresas atualmente, pretendem investir nisso em 2024. Por quê? Elas pretendem investir nisso porque elas sabem, elas percebem no dia a dia que os líderes, né, que as pessoas, que os seus colaboradores possuem muitas vezes as capacidades técnicas, mas não sabem liderar, mas não sabem empatizar, escutar e resolver problemas complexos, né? E aqui eu trago o questionamento, mas como é que são as lideranças que as empresas precisam hoje? As principais características, então, as características mais valorizadas nas empresas atualmente são empatia e gestão humanizada, assim como 2023 segue em primeiro lugar. Então, é bem interessante de ver que, de fato, né, dentro do Rotaract, nós temos a oportunidade de praticar a característica que é mais valorizada hoje no mercado de trabalho. Para além disso, se nós nos desenvolvermos como seres empáticos e vivermos de uma forma mais humana, isso pode se exprimir, pode se manifestar pela nossa escuta, nós com certeza construiremos relações mais saudáveis. E o que, que hoje determina como que uma pessoa é feliz ou não? É principalmente se ela possui relacionamentos que valem a pena, relacionamentos saudáveis. Então, as coisas elas acabam felizmente se misturando, mostrando que hoje em dia, né, o mercado de trabalho e a vida pessoal não são duas bolhas separadinhas, tudo se comunica. A capacidade de entregar resultados, ela vem só em segundo lugar, né, de acordo com essas características valorizadas. Então, em primeiro lugar, antes da gente nós sermos líderes que entregam resultados, nós precisamos ser líderes que empatizam e que têm uma gestão humanizada, porque a gente não vai conseguir fazer essas entregas, justamente se nós não nos tornarmos ou desenvolvermos essa empatia. Então, todos nós somos empáticos naturalmente, com exceção aí dos psicopatas, mas enfim, né, não vamos entrar nesse mérito. Só que acontece, às vezes a gente não pratica a empatia, porque a gente acha que ela é, nossa, que ela é algo assim muito, que é algo que flui naturalmente, e é uma visão totalmente equivocada, porque empatizar com outra pessoa demanda muito exercício. Porque a gente precisa sair da nossa posição, é o jogar frescobol. A gente precisa, para além de entender como a gente joga, como a gente vê o mundo, a gente precisa entender como o outro faz isso. E não é sempre que a gente vai estar disposto a fazer isso, óbvio, é como um exercício. Nem sempre a gente vai estar disposto a praticar um esporte ou ir na academia, mas a gente só vai melhorar naquilo se a gente praticar. Então, a gente só vai nos tornar mais fortes ou mais habilidosos se a gente trabalhar
nos exercitarmos ou nos trabalharmos essa habilidade. Então, não adianta apenas termos líderes que entregam se a gestão da equipe não for feita de forma empática, humana, inspiradora e positiva. E, gente, tudo isso aqui que eu tô falando não é com base em voz na minha cabeça, são dados aí, objetivos com base nessa pesquisa feita pela Great Place to Work. Ser empático ao liderar é passar pano para os outros e faz com que a gente deixe de lado estratégias do negócio e o propósito da organização. Felizmente, essas falas, essa frase especial e pensamentos como esse, eles não têm mais espaço atualmente, né? Então, a gente sabe atualmente que ser empático ao liderar não é ser permissivo ou fechar os olhos para a estratégia do negócio. Não é passar pano para ninguém, não é aturar tudo e não é deixar de lado metas, objetivos e a parte financeira, falando num cenário corporativo, né? Pelo contrário, é saber escutar as pessoas, e usar o potencial de cada uma das pessoas para o bem-estar da empresa, para o bem-estar da organização, do Rotaract, enfim. E para isso é imprescindível, então, que as pessoas estejam saudáveis, satisfeitas e motivadas. E a escuta vem muito nisso, assim, de construir espaços saudáveis, em que também o líder, ele conhece aquelas pessoas e que ele está liderando, ele entende as pessoas, ele percebe quais são as suas habilidades, aquilo que eles têm que desenvolver e faz o melhor proveito disso. Então, é imprescindível para que isso aconteça, para que resultados aconteçam, que a escuta esteja presente. Então, imagino que vocês viveram vários contextos aí nos seus, ao longo da grande ou pequena jornada de vocês no contexto de família rotária, e que alguns momentos desses não foram tão bons, mas que vocês se sentiram parte, vocês se sentiram engajados, e motivados, ou ainda que as situações que vocês estavam vivendo foram amenizadas porque alguém do clube, porque alguém do distrito, porque alguém da família rotária empatizou com vocês, porque alguém esteve presente para escutar. Então, isso também acontece no cenário corporativo, né? Então, às vezes, os colaboradores, os liderados vivem inúmeras situações nas suas vidas pessoais, né? Então, lutos também. E se a empresa ela não se mostrar, não não entender que naquele momento ela precisa estar presente, principalmente com uma escuta, né, levando para a pessoa, olha, né, sinto muito por isso que aconteceu, o que que eu posso fazer para melhorar? Tem algo que a gente possa fazer isso no papel do líder? Isso faz toda a diferença nessas situações. Então, e a empatia justamente está muito nessa presença, né? A empatia, ela está além das palavras. Tem uma frase do Pedro Consorte, que eu já fiz um curso com ele, é bem interessante. Ele posta inúmeras reflexões bem interessantes relacionadas à comunicação não violenta e à escuta. E ele fala assim: a comunicação não está só nas palavras, ela está no corpo, no silêncio, nas escutas e nas ações. Então, por vezes, isso a gente trabalha também muito quando a gente fala de oratória, né? A forma como a gente se posiciona, onde a gente coloca as mãos, a roupa que a gente está vestindo, para onde a gente olha, enfim, a nossa gesticulação. E isso a gente precisa também levar em consideração quando estamos escutando as pessoas. Porque se eu escuto alguém com os braços cruzados, né, com a mão escorada assim, olhando no relógio, ou olhando no celular toda hora, ou anotando, isso passa uma mensagem para aquela pessoa, possivelmente uma mensagem de que eu não estou interessada, de que eu estou fechada, de que eu estou cansada, que eu estou com pressa, que eu queria estar fazendo algo muito melhor do que aquilo, ou gostaria de estar em outro lugar. Então, quando a gente está conversando com alguém, e não só quando a gente está discursando, né, quando a gente está fazendo alguma palestra, a gente também
precisa estar consciente do nosso corpo, porque o nosso corpo fala. É muito clichê isso, mas é real isso. Então, eu vou trazer algumas dicas para vocês de como a gente pode ter mais consciência corporal e, para além de escutar, né, com só com a intenção, a gente também tem que ver esses detalhezinhos do nosso corpo e das coisas que a gente fala também, para que a gente possa mostrar para a pessoa que ela está sendo escutada. E isso é fundamental também quando a gente fala de pessoas que estão negociando, pessoas que estão fazendo conciliação ou até vendedores, né? Tem aquele o rapport que eles chamam. Então, quando você está numa conversa com alguém, está numa mesa de negociação ou querendo fazer uma venda, é importante você, para além de imitar os gestos da outra pessoa, mostrar o seu corpo de uma forma mais aberta, né? Evitando tá assim, evitar olhar para algum lugar, manter o contato visual com aquela pessoa. Se eu estou fazendo isso num contexto de um vídeo, né, uma reunião virtual, eu posso fazer isso de algumas formas também. Então, vou passar para vocês algumas dicas. O Thomas Bril, esse sobrenome é francês, eu não sei pronunciar, então, assim, fiquem à vontade aí para botar no Google como é que se pronuncia. Eu vou falar Bril. Ele tem o Instagram dele e também fiz um curso de escutatória com ele. E ele faz muita referência ao Rubem Alves. E ele diz que a intenção na escuta ela não é suficiente. Então, por quê? Porque num mundo em que as pessoas estão carentes de serem escutadas, a gente precisa dar prova de escuta, né? A gente precisa mostrar para aquela pessoa que a gente está fazendo algo com as palavras que ela está nos dando, compartilhando. A gente precisa demonstrar para a pessoa que ela está sendo escutada. Então, tem alguns TED Talks mais antigos que falam sobre como ter boas conversas. E é bem antigo mesmo, de uma mulher que eu não vou saber, não vou lembrar o nome agora, mas que ela fala que quando a gente está tendo uma conversa e a gente quer escutar o outro, a gente não precisa fazer nada para demonstrar. A intenção é suficiente. E é interessante perceber que alguns anos depois isso já mudou. Hoje em dia tem muita coisa que demanda a nossa intenção. Então a gente sabe que quando o outro está nos ouvindo, existem muitas distrações. Então, para a gente perceber que nós realmente estamos sendo escutados, existe um esforço daquela pessoa. Então, escutar não é um papel passivo na conversa, pelo contrário, é um papel ativo. Então, a gente precisa não estar ali só recebendo informação, a gente precisa estar se policiando, tentando estar presente, evitando distrações. E tem algumas dicas de como a gente pode fazer isso. Então, escutar é renunciar à telepatia. Não sei se todos conhecem, mas esse é o professor X, ou professor Xavier. Ele é aí da sequência Marvel, mutante, telepata mais poderoso aí. Ele é capaz de ler os pensamentos dos outros e projetar os seus próprios pensamentos. O que que acontece? A princípio, né, ninguém é mutante na vida real, e quando a gente exerce um cargo de liderança, a gente não recebe esse capacetezinho aí ou uma bola de cristal. Ou seja, nós temos que no dia a dia, em todo momento, fazer essa renúncia à telepatia, ou seja, entender que nós não temos o poder de entender o que se passa na cabeça do outro ser humaninho. E que para isso existem algumas coisas práticas que nós podemos fazer. Primeira dica são os sinais não verbais. Então, aquilo que eu falei, se atente ao seu corpo. Se você está conversando pessoalmente com alguém, tente manter o contato visual com aquela pessoa, então olhar para aquela pessoa, né, assentir positivamente com a cabeça, evitar olhar no relógio, evitar olhar o celular. Se o celular está em cima da mesa, vira para baixo, né? Evitar estar digitando. Então, se eu estou numa reunião online, mostrar as minhas mãos para a pessoa, para que ela saiba que eu não estou com 300 abas abertas ali, que eu estou realmente prestando atenção nela. Chegar mais perto da câmera demonstra também mais interesse, se afastar, fazer esse vai e volta.
Isso é interessante porque faz com que a pessoa se sinta ouvido, é um pequeno sinal de que a pessoa está sendo ouvida. Num contexto de WhatsApp, como é que nós podemos demonstrar isso? Ou de uma conversa virtual, né? A pessoa nos manda um áudio, a gente escreve, ó, estou escutando teu áudio, tô lendo o que tu escreveu. Então, dar esses pequenos sinais pode auxiliar, que nós demonstrar que nós estamos escutando a pessoa. E aí já é o primeiro desafio, que quando a gente se coloca aí nos sinais não verbais, a praticar isso, a gente percebe que a gente tem muitos impulsos. Impulso de olhar no celular, impulso de fazer outra coisa, de interromper a outra pessoa. No início eu tinha que quase praticamente botar a mão na minha boca, porque a vontade de falar, intrometer aquela outra pessoa é gigantesca. Então, minha dica é, pratiquem isso quando vocês pegarem um Uber, quando vocês, aí, pessoal que é solteiro e for a algum date, quiser fazer uma experiência antropológica, pratiquem isso. Os sinais não verbais e os outros sinais. É muito interessante porque nós saímos de situações, agora falando, por exemplo, de dates e coisas assim, e muitas vezes sem falar nada, que a gente só exerceu aí, praticou a escuta, e a pessoa com quem a gente saiu fala assim: Nossa, né, como tu é interessante, muito legal conversar contigo. Sendo que não foi uma conversa, né? Foi um monólogo. Apenas a outra pessoa falou. E uma das melhores formas da gente mostrar justamente que nós somos uma pessoa interessante é demonstrando interesse. Então, se preocupando mais em saber mais do outro, escutar o outro, do que falar sobre a gente. É bem legal essa dica aí. Pratiquem e depois me contem como foi. Segunda dica: inspirar antes de responder ou digitar. Essa inspirada, ela dá um tempo para que aquela informação que a gente recebeu, ela passe por outros caminhos do nosso cérebro, falando de um termo mais leigo assim, que evita com que a gente caia em algumas falas que são muito automáticas. Quais são essas falas? Não, sim, sim, eu sei, mas é que. Não, eu entendo, mas é que tal coisa, é que tu tem que ver que tal coisa. Então, esse tipo de fala mostra para a pessoa que nós não estávamos escutando ela, que nós apenas estávamos esperando ela parar de falar para a gente já começar a falar sobre a gente. Então, essa inspirada ajuda a gente sair desse modo de combater o outro, né? Então, já ajuda bastante. Em digitar, nossa, evita muita confusão. Porque não sei se todo mundo sabe, mas no WhatsApp a gente digita uma mensagem e ela não vai automático, né? Ela só vai se a gente clica para ela ir. Mesma coisa com áudio. Então a gente pode ler o que a gente está escrevendo, a gente pode escutar o áudio que a gente gravou para ver se realmente é aquilo que a gente queria falar. Então, se a gente não consegue no início dar essa inspirada, a gente pode fazer esse tipo de coisa. Eu muitas vezes escrevo num bloco de notas, né? E dou uns 10 minutos ali, quando é algo que me tira do sério, vou dar uma volta, comer uma coisa, e eu já vejo que não precisava ter escrito dessa forma, posso escrever de uma outra forma. Cada um tem o seu tempo dessa inspirada. Existem assuntos, e até algumas pessoas, né, com quem a gente às vezes tem algum ranço, que vão demandar que essa inspirada seja de um dia, 24 horas, 10 minutos. Então a gente precisa também dizer para o outro: olha, eu escutei o que tu falou, e eu preciso de um tempo para pensar sobre isso, para te retornar. Então tem isso, a gente pode sinalizar para o outro, porque assim como a gente não tem bola de cristal, a outra criaturinha também não tem bola de cristal. Então, inspirar antes de digitar ou responder é muito importante. Quando a gente escuta mesmo, até o silêncio é carregado de significado, é justamente essa inspiração, né? O silêncio, ele faz parte da conversa. Pessoas que trabalham e desenvolvem a oratória também sabem que elas precisam dar pausas nas suas falas, porque essas pausas são o tempo que as pessoas precisam para processar a informação que elas estão compartilhando. Então, né? Às vezes a gente assiste aulas ou vê palestras em que a pessoa fala muito rápido e tu sai zonzo, porque tu não teve durante esse momento
momentos em que tu, durante essa experiência, pequenos momentos em que tu pôde ir assimilando essa a fala, o conteúdo, aquela informação. Então, o silêncio, ele é muito importante. Ele é o espaço também que a gente dá para o outro, não só para a gente inspirar, mas também para que as palavras do outro ecoem e voltem para ela. Então, eu já passei por inúmeras situações em que enquanto eu falo com uma pessoa, enquanto eu desabafo, ou enquanto eu digito, depois disso eu percebo, não fez nenhum sentido isso, ou nada a ver isso que eu estou sentindo, nada a ver com o que eu estou pensando. E a outra pessoa não precisou fazer nada além de dar espaço para mim. E às vezes a gente não dá esse espaço para outra criatura, porque a gente se coloca aí numa posição de salvador da pátria, de ter que resolver todos os problemas daquele contexto, da gente ter que livrar as pessoas da dor, e não entende que só cada um pode se salvar, né? Como a gente pode ser instrumentos para isso. E a escuta é um instrumento gigantesco para que a gente possa também curar, né, os meios em que a gente vive. Terceira dica, então passamos por sinais não verbais, inspirar antes de responder ou digitar ou mandar áudio e oferecer um feedback a ser validado. O que que significa isso? Eu estou conversando aqui com o professor X e eu falei. Depois que eu terminei de falar, eu pergunto para o professor X o que que ele escutou do que eu falei, o que que ele entendeu do que eu falei. Isso evita muito retrabalho. Por quê? Às vezes a gente delega alguma tarefa e a gente pergunta para a pessoa, tu entendeu? E a pessoa fala assim, entendeu. Daí depois acontece tudo errado e a gente vai lá, tá, porra, eu falei palavrão, poxa, não é, tu falou que entendeu, né? Mas na verdade não tinha entendido. O que acontece é que a pessoa entender uma coisa, né, do que a gente disse. Palavra dita não necessariamente é palavra entendida ou escutada. Então a gente precisa fazer ligar esses dois pontos aí. Então, quando eu estou falando, quando eu sou emissora da informação, eu peço esse feedback. Disso que eu falei, o que que tu entendeu? Não pergunto se a pessoa entendeu, eu pergunto o que que ela entendeu ou o que que ela escutou. Se eu estou escutando, eu falo para a pessoa. Então, se eu recebo, alguém me delegou alguma atividade, eu falo assim: olha, fulano, né, meu líder, eu entendi que é para fazer isso e isso e isso. É isso mesmo? A gente vai começar a perceber muitas vezes, independente do que a gente está, justamente isso, que muitas vezes o que a gente fala não é entendido, ou o que a gente entende não é o que é falado para o outro. E quando a gente cria relacionamentos, né, relações dentro do Rotaract, de líder e liderado, e também no contexto corporativo, a gente vai começar a entender o jeito que as pessoas vão se manifestando e o que que elas querem dizer. Mas a gente nunca pode presumir nada. Então, esse feedback a ser validado, ele é fundamental para que a gente possa renunciar à telepatia, né? Entendendo que não existem obviedades. Então, se você é o emissor da mensagem, pergunte para outra pessoa. O que que ela entendeu do que você falou, o que ela entendeu, o que ela ouviu daquilo que você falou. Se você que está recebendo, o destinatário, ofereça esse feedback. Olha, fulano, eu entendi que é para fazer isso, isso, isso e isso. Então, se certifique. Isso evita muito retrabalho, e retrabalho é energia desperdiçada e muitas vezes é dinheiro também desperdiçado. Então, gente, falei um pouquinho sobre a importância da escutatória, trouxe 3 dicas principais de como praticar ela. E agora eu vou compartilhar com vocês, uma dinâmica que eu sugiro que eu faça esse convite para que vocês apliquem nos contextos, principalmente de Rotaract, para vocês treinarem. E se fizerem sentido, podem praticar, aplicar em outros contextos. Então, é uma dinâmica bem interessante que eu já pratiquei, que eu apliquei em algumas oportunidades e ela é sempre muito reveladora, assim. Então, ela é muito simples, mas ela mostra para quem participa muitas coisas que a gente não consegue ver no dia a dia. Então, o que que é isso? Ah, coisas. Eu achei que eu escutava bem as pessoas.
e eu não escuto. Eu achei que eu era clara nas informações que eu passava. Eu achei que era tranquilo ter uma conversa com alguém olhando essa pessoa nos olhos. Poxa, algo mais simples que isso, olhar a pessoa nos olhos, mas não sei fazer. Então, ela revela muitas coisas, assim, que a gente pode melhorar. Então, eu vou compartilhar com vocês como é que funciona, tá? É, é uma dinâmica aí, um exercício com tempo estimado de 30 minutos. E vocês vão começar assim. Primeiro definam quem vai ser o facilitador ou a facilitadora dessa dinâmica. Essa pessoa, ela vai ser responsável por organizar esse momento, né? Dividir as pessoas o grupo ali em três, em trios, e também vai ser responsável por cuidar, então, o guardião do tempo. Cada momento, cada rodada tem um tempo específico. Então, essa pessoa vai ali num papel de facilitador, de palestrante, enfim, vai organizar essa confusão. Então, para isso, para cada momento tem tempo estimado. Então, definam aí quem vai ser o facilitador, definam os trios, e o convite aqui é que os trios sejam formados por pessoas que não têm tanto o hábito de conversar. O pessoal acaba tendendo a sempre ficar na mesma panelinha ali, mas façam esse convite para as pessoas, né? Não obriguem, porque a gente está falando aqui de uma situação de que também está inserido num contexto de comunicação não violenta, então ninguém pode ser obrigado a nada. Ainda mais num contexto de voluntariado, né? Mas façam o convite aí para o pessoal sair do comum para ir para trios, para falar com companheiros, companheiras que não conversam normalmente. Dividido aí os trios, peçam para que cada um do trio escolha o seu personagem. Eu coloquei esses personagens aí para de uma forma mais lúdica para ajudar na divisão. Na última DIRC que eu facilitei esse treinamento, essa palestra, eu coloquei figurinhas do meu companheiro de clube, mas como eu não quero ser processada, botei essas figurinhas que são memezinhos. Beleza? Cada um escolheu o seu personagem. Então, você é o um, tal pessoa é o dois, tal pessoa é o três. Então, cachorrinho, gatinho e o Bob Esponja. Feito isso, nós vamos para o primeiro round, primeira rodada. Como é que vai funcionar? O cachorrinho, então a pessoa número um. Ah, importante. Preferencialmente, os trios precisam não, preferencialmente, né? É importante que estejam numa situação de, como a gente fala, de harmonia. Então, se vocês querem fazer sentados, não tem problema, mas façam sentados assim em formato de trio mesmo, cada um olhando para o outro. Se a gente está num contexto de auditório, fica ruim, né? Porque ficam fileiras, não tem como. Daí peça para o pessoal se levantar para que todo mundo esteja na mesma linha de olhar. Então, evitar também que um esteja em pé e outro esteja sentado. Então, ou é todo mundo em pé ou é todo mundo sentado com essa visão do todo, certo? Então, assim, a primeira rodada, o personagem, o participante número um, vai se virar para o participante número dois, digamos que ele está aqui, e por 3 minutos vai responder essa pergunta aqui. O que aconteceu de significativo na sua vida nos últimos dias? O que é algo de significativo? Não é, eu comi esse hambúrguer, era maravilhoso. Poxa, são 3 minutos. Então, tem que pensar em coisas para falar durante 3 minutos. Então, aí é o momento do número um se voltar para o número dois e durante 3 minutos, sem ser interrompido pelo número dois e número três, responder essa pergunta. O que aconteceu de significativo nos últimos dias? O número um vai só falar focado para o número dois. O que o número dois vai fazer? Escutar. Apenas, entre aspas, escutar. Focar o seu olhar no número um, cuidar da sua posição corporal, né? Evitar estar assim, evitar estar com as mãos no bolso. As pessoas, quando fazem essa dinâmica em pé, colocam as mãos para trás, cruzam as pernas. Isso passa uma mensagem. Então, número dois, esteja atento à sua posição corporal, para onde você olha, evite o celular, evite o relógio. Então, pratique aí aquelas dicas que a gente passou. Atenção ao corpo, porque ele também fala.
O número 2 não vai interromper o número um enquanto ele fala. São 3 minutos que o número um tem para falar. Se ele não gastou o tempo, o problema é dele. O facilitador vai estar lá cuidando dos 3 minutos, que vai ser umas rodadas que vai acontecer ao mesmo tempo. Então, terminou isso, o facilitador vai falar. Tá, e qual que é o papel aí do Bob Esponja número 3 nessa primeira rodada? Ele apenas vai observar isso acontecendo. Ele não vai estar no celular filmando ou cuidando o que os outros grupos estão falando. Ele vai observar essa dinâmica entre o número um e o número 2. É isso que o número 3 vai fazer, certo? Rodada número 2, né? Segunda rodada. O número 2 vai terminar os 3 minutos. O número 2 vai falar para o número um, seguindo voltado para ele, o que que ele escutou e o que que ele entendeu disso que o número 2 falou. Então, olha, fulano, cachorrinho, eu escutei, eu entendi que na tua semana aconteceu isso, isso e isso, e foi importante por causa disso, disso, disso. O número 2 não vai falar sobre ele, não vai falar sobre a semana dele, vai ter tempo para isso depois. Ele não vai dar conselho, ele não vai dar a opinião dele, não vai falar nada sobre ele no sentido de que o que que ele achou. Ele vai falar apenas vai dar esse feedback a ser validado. Olha, o que eu escutei foi isso, isso, isso e aquilo. 2 minutos. Novamente, o Bob Esponja nessa situação aí, ele vai apenas observar, ok? Rodada número 3. Ainda o foco é número 1 e número 2. Em silêncio, o número 1 e o número 2 vão se olhar. E o Bob Esponja ali continua observando isso. Então, se olhar em silêncio por 1 minuto. Isso é bem desafiador. A pessoa que está facilitando precisa entender que esse momento vai gerar muita risada, porque é um momento um pouco constrangedor, porque a gente não está acostumado. Mas é para sustentar. Então, fique cuidando ali, reforce a importância do silêncio nesse 1 minuto. Certo? Beleza. Então, primeiro, número 1, fala por 3 minutos sem ser interrompido. Vamos lá. 3 minutos sem ser interrompido. Depois, número 2, fala para o número 1 o que que ele escutou dele falar, sem dar conselho. E, por fim, eles se olham em silêncio. Isso vai ser reaplicado para todos os personagens. Ou seja, a cada vai ser o número 2 falando para o número 3 e o número 3 só ouvindo o número 2. Enquanto isso, o número 1 apenas observa. Então, as rodadas, elas se repetem, né, até que todos tenham exercido todos os papéis aqui. Terminado, então vão ser aí 9 rodadas, né? 9 rodadas, isso. A gente vai ter um momento para vocês vão pedir para o pessoal, então, né? Convidar o pessoal a fazer um abraço coletivo para fechar esse momento. Então, esse abraço coletivo aí foi na DIRC aqui do meu distrito, recentemente. Foi bem bonitinho. E depois vocês vão guardar, então, esse tempo final para que o coletivo e os trios possam, primeiramente, os trios compartilharem entre si como é que foi a experiência e depois para que o grupo como um todo mundo, possa compartilhar também. Então, alguns questionamentos para guiar esse momento de compartilhar. Se as pessoas perceberam que a pessoa com que ela conversou, o que ela falou, ela entendeu o que elas disseram, o que elas falaram. Então, eu estou aqui falando com o número 2. Né? Depois, o número 2, por 2 minutos, vai falar o que ele ouviu. Será que nesse momento eu percebi que aquilo que eu disse, eu me fiz ser entendido ou não? A pessoa não entendeu, então por isso eu não fui claro. O que foi mais difícil dessa dinâmica? Né? Como foi falar sem ser interrompido? Isso é uma das perguntas os feedbacks que acontece bastante, das pessoas falam, nossa, como é bom falar sem ser interrompido. Ou como é estranho falar sem ser interrompido. Como é que foi ouvir em silêncio, sem interromper o outro, sem fazer nenhuma colocação, sem falar de si? Como foi dar um feedback a ser validado
evitando dar conselhos e como foi só observar. Então, algumas perguntas aí, algumas dicas de perguntas que podem facilitar essa conversa. Assim, o momento mais desafiador é realmente do olhar, que a gente vai perceber que a gente se sente totalmente desconfortável, mas no início vai ser mais difícil, já na última rodada vai ser mais fácil. Então, essa é a minha sugestão de dinâmica para vocês praticarem nos clubes. O que que a gente vai perceber? Não é porque eu te escuto que eu te entendo, não é porque eu te entendo que eu concordo. Independentemente de tudo, eu te respeito. Então, num cenário de Rotaract, num cenário de Brasil, país democrático, a gente precisa entender que, independentemente de tudo, eu posso escutar aquela outra pessoa e aquela pessoa pode ter uma visão política, religiosa, social, de projeto completamente diferente. E o fato de eu escutar essa criatura, independente do que eu acho dela, não significa que eu passo pano para ela, não significa que eu concorde com ela, mas significa que eu respeito ela, que ela, assim como eu, tem direito de falar o que ela está falando. Claro que existem exceções, aqui a gente não está falando dessas exceções. Então, escutar é muito difícil. Nossa, é muito difícil. Porque a gente percebe que dentro de nós tem algo, um ímpeto muito grande. Porque a gente percebe que quando o outro fala algo que a gente não concorda, e se a gente não fala nada, parece que a gente está passando pano, mas não é. Para que a gente. E do mesmo, se nossa intenção é convencer a outra pessoa, a primeira coisa que nós temos que fazer é escutar. Então, dentro de uma família rotária, eu acho que são boas frases para a gente pensar. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. E aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Então, uma frase do Rubem Alves que mostra pra gente que às vezes, dentro de Rotaract, quanto líderes, o nosso papel está em facilitar com boas conversas, em escutar os nossos companheiros. Como boa filha, como boa irmã, como boa companheira, como, enfim, boa colaboradora, muitas vezes o meu papel de escuta é muito mais importante do que alguns outros papéis. E a gente vai ver que quando a gente exerce essa escuta com a gente mesmo e com os outros, a gente começa a escutar coisas que antes a gente não ouvia. A gente começa a se conectar com os outros de uma forma verdadeira, seja numa corrida de Uber em que a gente pergunta como é que foi o dia da pessoa, seja num date, às vezes que foi uma bosta, seja numa conversa de família, mas principalmente em conversas importantes, né, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de clube e com o nosso trabalho, no nosso trabalho. Eu tive um relacionamento muito próximo com meu avô e ele falava assim que quando estava chovendo, que nos cabia apenas deixar chover. Então, quando a gente está num cenário em que muitas pessoas estão falando, às vezes nosso papel é justamente deixar as pessoas falarem e, dentro do possível, facilitar para que todo mundo fale, para todo mundo seja ouvido. Com isso, a gente consegue apreciar mais e nos tornar pessoas e líderes melhores. Isso é um pouquinho da escutatória. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou aí à disposição para a gente conversar mais sobre isso, para a gente se escutar mais. Esses são meus contatos. E obrigada, Rotaract Brasil, por essa oportunidade. Até mais.